Fala aí galera, tudo bem? Tivemos hoje a prova do Albert Einstein, né? Uma prova muito bem elaborada na parte de química, em que houve claramente um predomínio de físico-química, como é natural que ocorra nos exames, um pouquinho de química orgânica na sequência, com toques aí de estrutura da matéria e química geral. Vou fazer um comentário rápido sobre algumas das questões, sobre todas as questões, tá? Questão 36, uma questão de estequiometria, que trabalhava com um grau de pureza, uma questão até bastante simples, né, para verificar se o candidato detém conhecimentos de estequiometria, entende o que é grau de pureza e consegue manipular e fazer alguns cálculos que são pertinentes à química. Questão 37. Acreditamos que essa questão vai ser uma daquelas que acabam decidindo o jogo no final. Questão difícil, uma questão que envolvia um conceito chamado energia reticular, que a princípio oferecia-se na questão, no enunciado da questão, todos os dados necessários para que o candidato desenvolvesse a ideia e chegasse na resposta. Mas ainda assim é um tema que não é assim um tema muito trabalhado no ensino médio e por conta disso pode causar um certo estranhamento em alguns candidatos. Para resolver essa questão, além de uma grande interpretação, né, um poder de interpretação muito grande, o candidato tinha que conhecer bem algumas propriedades periódicas, como o raio atômico e o impacto dele nos raios iônicos, ok? Questão 38, uma questão de eletroquímica que trabalhava com proteção catódica, né, a utilização de metal de sacrifício. Essa é uma questão, acredito eu, você deve ter achado fácil, né, porque não tinha grandes coisas para se avaliar, a não ser a ideia de que para um metal ser utilizado como metal de sacrifício, ele tem que apresentar potencial de redução inferior ao do metal que vai ser protegido, né? Então, era até bastante tranquila essa questão. A questão 39, uma questão de química orgânica, que trabalha com uma das reações orgânicas que também não é muito desenvolvida normalmente no ensino médio. Ele trabalhava com a chamada teoria de tensões dos anéis, em que anéis pequenos, sobretudo de 3 e de 4 carbonos, podem, sob certas condições, sofrer reações de adição, ainda que sejam de substâncias saturadas. Isso se dá por conta de uma tensão do ângulo natural do carbono tetraédrico, que seria de 109 graus e 28 minutos, né? Então, apesar de ser um tema, digamos assim, inesperado, não muito cobrado e não muito desenvolvido no ensino médio, a questão também oferecia condições na leitura do texto para que o candidato chegasse na resposta. Então, uma questão de nível médio, vamos colocar dessa maneira, tá? A questão 40, tentando dar uma cara de biologia para a coisa, cobrou 2 processos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação lática, e pediu uma comparação energética entre os 2 processos para uma determinada quantidade de glicose que sofreria esses 2 tipos de fermentação. Uma questão, acredito eu, bastante tranquila, que você resolveu conhecendo como calcular, sabendo como calcular a variação de entalpia de uma reação através dos calores de formação dos participantes da reação. Então, acredito que uma questão até bastante simples. Na parte dissertativa, em que há uma questão lá, vamos chamar de interdisciplinar, de química e biologia, embora o tema seja mais ou menos o mesmo, as questões me pareceram bastante divididas, né? Tinha a parte de biologia, a parte de química. Não havia, assim, uma necessidade imediata de inter-relação das duas ciências. Isso é uma pena, né? A questão, quando ela é de biologia e de química e ela obriga o candidato na mesma resposta a trabalhar com as duas ciências, a gente vê isso como uma questão mais rica. Mas ainda assim é uma questão muito bem feita, tá? Na parte de química, que foi a questão 2, né, que estava dividida em itens A e B. Itens A e B mais ou menos, porque o item A pediu um monte de coisas, o item B pediu um monte de coisas, né? Mas essencialmente o que a gente tinha. No item A, ele trabalhava com a ideia dos 2 isômeros, aí, né, a efedrina e a pseudoefedrina, e qual caso de isomeria acontecia aí. Dá para identificar não só mas a presença de carbonos quirais na estrutura, o que dá claramente aí o caso de isomeria espacial óptica. E ele pedia para justificar na estrutura, então ele utiliza aquela representação de cunha em que mostra um grupo voltado para frente do plano ou um grupo voltado para trás do plano. Isso estava bem claro nas estruturas, quem reconheceu isso acredito que tenha respondido sem grandes problemas. No item B, ele trabalhou com a ideia de concentração. Então, dava umas informações a respeito da concentração de, só pegando aqui, a epitestosterona, né? A epitestosterona, ele dava a concentração em nanograma por mililitro e queria a conversão disso em mol por litro. Uma conversão até bastante simples. E ainda nesse item B,
Como ele dava no texto a relação máxima que poderia existir entre a concentração de testosterona e de epitestosterona, essa razão tinha que ser igual a 4, sabendo a concentração da epitestosterona, ele pedia a concentração máxima de testosterona que poderia ser detectada na urina de um determinado atleta. Uma prova, como eu disse, muito bem feita, abriu bastante os temas da química, trabalhou com contextualização, tá? Tem sempre um probleminha aqui ou ali, por exemplo, nessa questão escrita, que poderia ter juntado mais a biologia e a química, até porque é um vestibular para a área médica, mas ainda assim uma prova muito bem feita. E a gente espera de fato que vocês tenham tido aí um excelente resultado. Valeu? Um grande abraço, até mais!